Olá, queridas alunas, queridos alunos do curso de Direito. Aqui é o professor Antônio Sávio. Nós estamos na disciplina de Teoria Geral e História do Direito. Nesta aula de hoje, nós trataremos sobre o tema da cidadania e do direito. Nós veremos o que é a cidadania e qual é a relação da cidadania com o direito em si. Veremos que as pessoas, quando detêm cidadania, elas detêm alguns privilégios e até mesmo detêm algumas garantias dentro do Estado. Perfeito? Então vamos começar aqui a nossa aula. Vou tirar a minha imagem só para não atrapalhar aqui as anotações. E vamos começar aqui a nossa aula. Perfeito? Então olha só, meus amigos, quando falamos em cidadania, nós precisamos entender que esse termo, ele nasce para a gente de uma palavrinha em latim, que nada mais é do que a palavrinha, escreve-se civitas, ok? Mas se lê civitas. O que é civitas ou civitas? Civitas ou civitas significa cidade. Então veja, quando eu falo que uma pessoa ela é cidadã, em regra significa que ela pertence a um conjunto de regras, a um local em que existam algumas regras diferenciadas, ok? Essa palavrinha cidadania, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, cidadania, vou colocar como subitem para ficar mais organizado. Essa palavra cidadania, ela traz a ideia, ela traz para a gente uma noção, traz uma ideia de que o indivíduo ele pertence a uma sociedade que tenha articulação política, ou seja, a um Estado, a um país, e que atribui para esse indivíduo alguns direitos e obrigações. E normalmente esses direitos e essas obrigações, eles foram previstos numa lei máxima primordial, que é a Constituição, que vocês já ouviram falar da Constituição. Ok? Então vamos anotar isso. Olha só, traz a ideia de pertencimento da pessoa a um Estado. Meus amigos, todas as vezes em que falamos em Estado, normalmente com letra maiúscula, nós estamos nos relacionando aqui com um país. Tá? Então, quando eu falo em Estado com letra maiúscula, normalmente se fala de país. É diferente, por exemplo, de Estado-membro. Por exemplo, na nossa federação, nós temos como Estado-membro o Estado de São Paulo, temos também como Estado-membro o Estado do Rio de Janeiro, Minas, etc. Quando eu falo só em Estado com E maiúsculo, eu estou necessariamente falando de um país. Tudo bem? Então, traz a ideia de pertencimento da pessoa a um país, ok? E este país nada mais é do que uma sociedade, vou colocar para você, ó, nada mais é do que uma sociedade politicamente articulada. Politicamente articulada. Essa sociedade, ela atribui à pessoa direitos e obrigações, direitos e deveres. E normalmente isso está previsto na Constituição daquele país, daquele determinado Estado, ok? Então, em outras palavras, cidadania, deixa eu só colocar aqui para ignorar, para não ficar vermelhinho aqui, pronto. Em outras palavras, meus amigos, cidadania nada mais é, vou colocar até entre aspas aqui para vocês, ó, do que um vínculo jurídico e político que liga a pessoa, ou seja, o cidadão, ao Estado. Isso é cidadania. É um vínculo jurídico e político que liga a pessoa, que liga o cidadão ao Estado. Tudo bem? Um outro detalhe interessante que eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês é o seguinte. Normalmente, quando nós falamos em cidadania, a cidadania ela pressupõe nacionalidade. Antônio, o que é nacionalidade? Nacionalidade é você pertencer a um país e ser reconhecido por aquele país. Vou te dar um exemplo. Aposto para você que você, quando pega o seu RG, quando você pega os seus documentos, você tem lá o campo de nacionalidade e deve estar escrito que você é brasileiro ou brasileira, não é? Então, a sua nacionalidade é brasileira. Significa que o Estado brasileiro reconhece você como pertencente a ele. E você, por pertencer ao Estado brasileiro, você pode ser titular, vou colocar aqui para você, ó, a pessoa
pode ser titular de direitos políticos. A pessoa pode ser titular de direitos políticos. Então veja, para você ser cidadão, você precisa ter nacionalidade. Mas não basta a nacionalidade brasileira no nosso caso, aqui do nosso país, né? Você também precisa se registrar perante a Justiça Eleitoral, ok? Quando você se registra perante a Justiça Eleitoral, você tira o seu título de eleitor, você pode normalmente votar e ser votado. Isso é o que nós chamamos de capacidade eleitoral ativa e passiva. Capacidade eleitoral ativa, vou colocar aqui para você, ó, direito de votar, ou seja, você escolhe alguém ativamente. E capacidade eleitoral passiva é o direito de ser escolhido, ou então aquilo que nós chamamos de elegibilidade. Você pode se candidatar e ser escolhido pelas pessoas. Tudo bem? Então, nesse caso, meus amigos, o cidadão, ele é essa pessoa que tem essa capacidade política dentro do Estado, ok? Então, é bacana nós estudarmos isso para nós enxergarmos que a nacionalidade, ela dá um plus, ela dá um algo a mais para a cidadania em si. Tá? Então, a pessoa, para ser plenamente cidadã, ela precisa estar no gozo, estar no exercício desses direitos, ok? Além disso, existem alguns autores, né? Normalmente você estuda isso em ciência política, tá? E teoria geral do Estado. Existem alguns autores, em especial, vou colocar um aqui para você, ó. Ele se chama Thomas Humphrey, vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui, Humphrey Marshall. E o Marshall, ele desenvolveu para nós as dimensões, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, as dimensões da cidadania. Cidadania. O Marshall, ele desenvolveu, deixa eu subir um pouco aqui também o nosso caderno, ele desenvolveu as dimensões da cidadania. Antônio, como assim dimensões da cidadania? Para o Marshall, meus amigos, a cidadania, ela só vai ser plena se nós tivermos todos os 3 tipos de direito. Então, a pessoa só é cidadã plena se ela estiver no gozo dos 3 tipos de direitos. Quais são esses 3 tipos de direitos? Deixa eu colocar aqui para você antes. Vou colocar aqui, ó. Só tem cidadania plena se... Aí você consegue entender, tá? Se tiver esses 3 tipos de direitos. Primeiro tipo, são chamados direitos civis. Direitos civis. Você já estudou isso lá em direito civil, creio eu, né? E esses direitos civis são direitos, vou colocar aqui para vocês um resuminho, são direitos inerentes à liberdade individual. São direitos inerentes à liberdade individual. Isso engloba, por exemplo, liberdade de expressão, vou colocar minúsculo aqui, ó, liberdade de expressão. Isso engloba, por exemplo, a sua liberdade de pensamento e de convicção. Isso engloba, por exemplo, o seu direito de propriedade, ok? Isso engloba, por exemplo, a possibilidade que você tem de realizar contratos e assim por diante. Então, esses direitos civis, eles surgiram, vou anotar aqui também para vocês, ó, eles surgiram, tirar esse negrito, pronto. Eles surgiram basicamente com a Revolução Francesa. Oh, Jesus, ele troca aqui, olha só. Eles surgiram com a Revolução Francesa, ok? E a Revolução Francesa, ela basicamente queria entender quais seriam os direitos que todos os homens que vivem numa sociedade, eles deveriam ter. Quais direitos eles deveriam ter dentro do Estado? Foi basicamente isso que a Revolução Francesa ela discutiu. Veja que, antigamente, vou colocar aqui para vocês, ó, antes, vou colocar assim, ó, a cidadania civil estava diretamente relacionada
antes a cidadania civil, ela estava diretamente relacionada ao Estado em si, aquele Estado em si. Ainda que se dissesse que essa cidadania ela tinha caráter universal. Ela era reconhecida e mantida só dentro dos Estados. E eu vou fazer aqui uma outra anotação. Ó. Só depois da Segunda Guerra Mundial é que se deu caráter juridicamente universal, à cidadania civil. Antônio, por que você falou que depois da Segunda Guerra Mundial é que se deu o caráter juridicamente universal? Porque eu acredito, né, que vocês já tenham estudado em história, né, que depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos a criação das declarações internacionais e, em especial, as declarações de direitos do homem. E, além disso, esse reconhecimento universal da cidadania, ele é fenômeno resultante da globalização. Tá bom? Então, veja, nós tivemos aqui várias declarações, vamos anotar, várias declarações internacionais de proteção ao homem. E também é um fenômeno reflexo da globalização. Antônio, então, eu ter o meu status de cidadão reconhecido perante outros países, perante outros estados, é reflexo da globalização? É sim, meus amigos, é um reflexo da globalização em si. Tá bom? Então, o primeiro conjunto de direitos que o Marshall diz que você deve ter para você ser efetivamente cidadão ou plenamente cidadão são os direitos civis. Perfeito? Vamos agora para o número 2, colocar aqui, segundo conjunto de direitos, são os chamados direitos políticos. Vou escrever aqui para vocês, direitos políticos. Direitos políticos. Antônio, o que são esses direitos políticos? É a possibilidade que a pessoa tem, de participar no exercício do poder político. É a possibilidade que a pessoa tem de participar no exercício do poder político. Mas participa como, Antônio? Participa de que jeito? Participa escolhendo ou sendo escolhido. Antônio, então isso daqui nada mais é do que a capacidade eleitoral que a gente acabou de falar ali em cima? Nada mais é do que a capacidade eleitoral que a pessoa tem. Tá bom? Antônio, mas então, direitos políticos, em resumo, é a capacidade que eu tenho de escolher e de ser escolhido, é isso? Se você tiver direitos políticos, você pode votar e ser votado. Veja que bacana. Essa é uma outra dimensão, outro aspecto da cidadania também. Tá bom? Antônio, mas e no passado? Bem, meus amigos, lá no passado, vou colocar assim para vocês, no passado, se tinha a ideia de que a cidadania política não era para todos. Vou colocar aqui, no passado, a cidadania política não era para todos. Ou seja, somente alguns poderiam tê-la / exercê-la. Somente alguns poderiam tê-la ou exercê-la. Perfeito? Então, existiam restrições, vocês devem ter estudado, ao direito de voto, e inclusive, quando nós falamos em voto, a possibilidade de voto, ou seja, o direito de sufrágio, nós falamos dessa evolução. Você deve tê-la estudado em história, que no nosso país, por exemplo, no passado, somente algumas pessoas que tinham certa renda poderiam votar. Lembra da história da Constituição da Mandioca? Então, quem tivesse uma renda equivalente a uma plantação de determinada fração de terras de mandioca poderia ser eleitor ou ser votado no nosso país. Nós já tivemos isso. Tá? Então, antigamente, se tinha essa ideia de participação política somente para aqueles que tivessem condições, porque só eles contribuiriam com os gastos do Estado. Essa é a lógica. Se você trabalha, tem renda, você paga o Estado e você pode votar ou ser votado. Se você não trabalha, se você não tem renda, você não contribui com o Estado e você, em tese, não poderia escolher ou ser escolhido. Perfeito?
Então hoje se tem essa ideia de extensão da representação e da participação política. Tá joia? E o terceiro grupinho, meus queridos amigos e minhas queridas amigas de direitos, que o Marshall traz para nós, colocar aqui número 3, em negrito também, são os chamados direitos sociais. Antônio, direitos sociais? A gente já falou sobre isso no passado, ou eu já ouvi falar sobre isso no passado? Pois é, já conversamos um pouquinho sobre isso no passado também, talvez você já tenha ouvido falar nos meios de comunicação sobre os direitos sociais. Direitos sociais nada mais são do que direitos, vou fazer um resuminho aqui para você, nada mais são do que direitos relativos ao bem-estar social do indivíduo, da pessoa, tá? Esse bem-estar social, ele envolve também questões econômicas. Tudo bem? Antônio, me dê exemplos aí dessas questões de bem-estar social. Dou vários exemplos para vocês aqui, olha só. Por exemplo, a questão de segurança pública. Por exemplo, existe aquilo que se fala de direito de partilhar o nível de vida que a pessoa tenha naquela sociedade, tá? Vou até colocar aqui entre parênteses para ficar melhor para vocês, conforme os padrões daquela sociedade. Por exemplo, naquela sociedade, o que é o mínimo de padrão social de vida? A pessoa ter uma casa, ter um teto, a pessoa ter 3 refeições ao dia, a pessoa, por exemplo, ter acesso à saúde e educação públicas, gratuitas e de qualidade. Isso. Então, se for isso que a sociedade escolheu, ela tem que exercer esses chamados direitos sociais dessa forma, tá bom? Vejam vocês que esses direitos sociais, eles vão se desenvolvendo, vou colocar aqui para vocês, vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Os direitos sociais, eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo. O que hoje pode ser considerado não como um direito social, no futuro pode ser, por exemplo, o direito à conexão, o direito de você ter acesso à internet. No futuro pode ser considerado um direito social, tá? É engraçado que no Brasil, quando a gente faz uma análise crítica, tá? Vou colocar aqui para vocês, uma análise crítica do Brasil, só para vocês entenderem, os direitos sociais foram implementados de maneira, vou colocar até entre aspas, de maneira invertida. Antônio, mas por que de maneira invertida? Porque, meus amigos, quando surgiram os direitos sociais no Brasil, foi em 1934 com Getúlio Vargas. E você sabe que Getúlio Vargas, em 1937, ele baixou o Estado Novo, ele virou um ditador, né? Ele ficou até 1945 dessa primeira vez, né? E ele virou um ditador mesmo. Então, olha que interessante, os direitos sociais surgem com um golpe, né? Com o Estado Novo. E depois, olha que coisa mais bizarra. Durante o governo militar, aqui no Brasil, durante o governo militar que se instalou em 64, né? As pessoas tiveram paulatinamente, pouco a pouco, o restabelecimento dos direitos de cidadania, ou seja, do direito de voto, de você poder votar e ser votado. Então é estranho que no nosso país esses direitos sociais eles tenham nascido durante um governo ditatorial praticamente, né, de Getúlio Vargas, e que o nosso direito de voto ele tenha sido restaurado durante uma ditadura, dizem alguns, né, uma ditadura militar. Eu não entro no mérito se foi legítimo ou não o governo militar, mas o fato é que existiu um governo militar no Brasil, né? Então, durante esse governo militar, as pessoas elas recobraram o direito ao voto, tá bom? Então, hoje no Brasil, nós discutimos muito essa efetivação da cidadania plena, bem como o papel do Estado e do direito na construção de uma sociedade que nós podemos considerá-la, né, como mais livre, mais justa, mais solidária. Então o direito ele tenta trazer essa efetivação da cidadania. Se vocês notarem, nós temos aqui direitos, deixa eu colocar aqui para vocês em verdinho, direitos sociais, direitos políticos, faltou só o Szinho aqui para ficar verde, e direitos civis. Vejam que tudo isso é direito. Né? Esses direitos, eles tentam fazer com que a cidadania ela se efetive plenamente dentro do Estado. Então hoje nós podemos dizer que é cidadão
aquele que tenha os direitos civis, aquele que tenha os direitos políticos e aquele que goze dos direitos sociais. Tudo bem? Mas eu ainda tenho que fazer duas observações finais aqui para vocês. Olha só, observações finais. Quais são essas duas observações finais importantes? Vamos lá, primeira observação final que eu faço para vocês. Ó, primeira observação final. Será que nós estamos diante de uma crise da aplicação do direito hoje? Será que nós temos uma crise, vou até anotar aqui, ó, uma crise de aplicação do direito na sociedade? Será que o direito, ele realmente atende a todas as pessoas? Será que nós temos essa crise? Se você parar um pouquinho, você vai perceber que o direito, ele ainda, infelizmente, não atende a todas as pessoas. Nós temos aqui algumas questões que normalmente são consideradas. Quais são essas questões, meus queridos amigos e minhas queridas amigas? São questões relativas, por exemplo, à extensão do direito em si, a forma como o direito se realiza naquela sociedade. Antônio, mas me dê um exemplo. Por exemplo, o Poder Judiciário, ele tem o seu problema de morosidade. Ele tem o seu problema de morosidade. Ou seja, ele não é rápido. Ele demora para resolver as questões. Quem já teve alguma ação, algum processo perante o Poder Judiciário sabe que demora, né? Nós temos também outro problema, olha só, alto custo da administração pública, ou seja, alto custo do Estado. Nós temos, por exemplo, aquela questão de se esperar muito luxo do Estado. Nós temos problemas relativos à seletividade e assim por diante. Tá? Então, com isso, nós acabamos perdendo a confiança, colocar aqui, ó, perde-se a confiança da população em relação à atuação do Estado. Então, realmente existe uma crise em relação à aplicação do direito. Antônio, me dê um exemplo aí prático. Bom, vejam vocês, por exemplo, que durante a pandemia da Covid-19, do coronavírus, muitas pessoas nem sequer registradas eram perante o Estado. Não tinham nem documentos, não tinham RG, não tinham CPF, ou seja, nem os direitos civis, que são o primeiro grupinho de direitos que nós vimos, nem os direitos civis essas pessoas têm. Quem dirá os demais direitos? Tudo bem? Então, existe aí essa crise quanto à figura do Estado, quanto à atuação do Estado. Uma segunda observação que eu faço para vocês, que é até a observação final dessa nossa aula de hoje, né, diz respeito às distorções que nós temos, distorções em relação à tutela dos direitos. Distorções em relação à tutela dos direitos. Vejam vocês que a nossa Constituição, vou colocar aqui para você, ó, a Constituição Federal, ela prevê vários direitos aos indivíduos. Prevê vários direitos, como, por exemplo, moradia, transporte, lazer, habitação e etc. Nós temos, por exemplo, a questão de acesso à educação gratuita, cultura, saúde, segurança pública, muitos direitos. Mas será que todas as pessoas elas têm acesso a esses direitos? Parece que não. Nós temos aí muitas distorções em relação às aplicações desses direitos. Por exemplo, em 2010, o Brasil ele se revelou como sendo o terceiro pior país do mundo em desigualdade social. E uma pesquisa do IBGE mostrou que no ano anterior, em 2009, por volta de 35% da população brasileira não tinha a quantidade mínima suficiente de alimentos. As pessoas simplesmente não tinham comida. Se preocupavam em relação a isso, em relação à desnutrição. Então veja, às vezes, meus amigos, o legislador ele faz um uso simbólico do direito. Ele não faz um uso efetivo, do direito. E isso acaba trazendo um prejuízo para a nossa sociedade. Ok? Meus amigos, essa foi a nossa aula, então. Espero tê-los ajudado a respeito dessas questões. Para quaisquer dúvidas, contem comigo. Estou à disposição. Um grande abraço, bons estudos
e até a próxima aula. Tchau, tchau.